fala na sua palavra a palavra poder. Agora a gente vai para mais uma palavra, que é exousia. Agora você está sem caneta, né? Ah, meu pai. Eu acho que eu já emprestei a caneta. Tem caneta aqui. Exousia é X-O-U-S-I-A. É X-O-U-S-I-A. Exousia. Que significa poder delegado, autoridade e direito. Refere-se ao que os apóstolos tinham para pregar. Só falta duas só, tá, gente? Vamos lá. A próxima palavrinha bonita é Ixurus. Bonita, né? É I-S-C-H-U-R-O-S. É Ixurus. Que significa força física e robustez. É a palavra que Caleb fala para Josué: eu ainda tenho o mesmo poder que tinha quando recebi a promessa. Quando ele, aos 80 anos, ele fala para Caleb, Caleb fala para Josué: agora que eu já lutei com todo mundo, agora que eu já ganhei para vocês o que eu tinha que ganhar, agora eu quero que é meu, porque eu ainda tenho o mesmo poder quando eu recebi a promessa, ou seja, há 40 anos atrás. Ou seja, ele tinha o mesmo poder, a mesma força física, a mesma robustez. E a última palavra é Kratos. K-R-A-T-O-S. Kratos. K-R-A-T-O-S. Que significa domínio, governo, poder de controlar ou governar. Essa palavra Kratos significa domínio, governo, poder de controlar ou de governar. Então, agora que a gente entendeu um pouquinho da diferença de quando os textos está escrito poder e o que significa de fato poder, a gente vai começar a entrar agora no estudo. Irmãos, eu jamais poderia, de fato, expressar ou ensinar o que é poder de Deus. Ninguém poderia fazer isso. É impossível você medir o tamanho do poder de Deus. Por mais que a Bíblia fale dos milagres, por mais que a Bíblia ela declare os milagres que Deus já fez e as promessas que tem para cada um de nós vivermos, ninguém conseguiria explicar o tamanho do poder de Deus. Eu vou tentar passar o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo para a gente ter uma pequena noção daquilo que Deus pode fazer, porque Deus ele faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então a própria palavra diz que qualquer coisa que a gente tenha de conhecimento de Deus, em relação a Deus ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco, porque Deus ele é maior do que todo e qualquer ensinamento ou estudo que a gente possa ter. Vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 8. E eu já falei aqui, eu gosto muito desse termo Espírito de Santidade, porque ele traz a nós o entendimento de que nós somos santificados pelo Espírito Santo.
que a obra do Espírito Santo ela começa na nossa vida através do arrependimento. Sem arrependimento não existe obra de Deus na nossa vida. Sem arrependimento não existe salvação. Tanto é que quando João Batista começa a pregar, ele começa a pregar arrependimento. Jesus vem pregando arrependimento. Jesus sobe aos céus, é assunto dos céus, e o Espírito Santo vem para produzir arrependimento no coração do homem. E através do arrependimento, uma vida de santificação diante de Deus. Ou seja, esse versículo ele fala: quando descer o Espírito de Santidade sobre vocês, vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Ou seja, a obra da manifestação do poder é algo que é contínuo. Não é algo que se manifesta e fica estagnado. Então, primeiro ponto aí para a gente anotar. Jesus ele fala a respeito da descida do Espírito Santo. Então, esse versículo ele tem 3 chaves. A primeira chave é que não existe poder sem o Espírito Santo. Não existe poder de Deus na sua vida se você não tiver o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai produzir as ferramentas necessárias para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. É impossível alguém experimentar o poder de Deus sem passar pelo toque do Espírito Santo. A segunda chave é que não existe testemunho sem poder. Não existe poder sem Espírito Santo e não existe testemunho sem poder. Como você vai testemunhar daquele que tem todo o poder se não existe manifestação de poder na sua vida? Se é o próprio Espírito Santo que manifesta poder. Então, nós precisamos da manifestação do poder de Deus na nossa vida para sermos testemunhas eficientes ou eficazes. E o que quer dizer a palavra testemunha? Quer dizer aquele que viu ou ouviu, presenciou um fato. Ou seja, se você não viu, não ouviu, não estava presente, é boato. Ou, na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, é fofoca. E se você fala o que você não experimenta, você é ignorante no assunto. Então, ao invés de você dar testemunho, você só está divulgando ignorância. O que é ignorância? É ignorar ou não saber o fato. Nós só temos, e a gente vai chegar nessa questão de autoridade lá na frente, eu só tenho autoridade naquilo que eu já venci. Porque se eu prego algo que eu não venci, eu dou testemunho de algo que não faz parte da minha vida. Ou seja, aquele poder ainda não se manifestou na minha vida. Através da minha palavra, ou da palavra de Deus liberada pela minha vida, outra pessoa pode ser abençoada. Mas eu ainda estou retido naquele ponto porque eu não venci. Então, se eu tenho um problema de vício de bebida, vou colocar assim, e eu chego para uma pessoa e falo: Jesus salva, cura, liberta, transforma, e Ele pode tirar você desse vício de bebida. O Espírito Santo, por causa da palavra, pode convencer aquela pessoa, e se aquela pessoa de fato entregar o seu coração, ela pode ser liberta. A palavra foi eficaz na vida da pessoa, mas o meu testemunho não foi fiel. Porque eu ainda estou preso naquilo pelo qual eu acabei de condenar a pessoa, que ela precisa ser liberta. Por isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: prega a palavra em tempo e fora de tempo, mas cuida-te de você mesmo, para que pregando a muitos, e muitos sejam salvos, você mesmo seja preso ou condenado. Então a palavra, ela é poderosa por si só,
mas a sua eficácia, ela precisa ser na vida de quem prega e na vida de quem recebe a pregação. E o terceiro ponto, não há continuidade no serviço sem o Espírito de Santidade. É a questão da frutificação. Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor, é o Espírito Santo. Então nós podemos falar do poder de Deus, pregar a respeito do poder de Deus e o poder de Deus ser manifesto naquele ambiente, mas por falta de santidade e poder na nossa vida particular, essa palavra ser eficaz na vida de outra pessoa e não ser eficaz na nossa. Porque não estamos num processo de santificação. Não existe poder de Deus permanente sem a presença do Espírito Santo. E aí a gente vai entrar no entendimento do Espírito Santo sobre e o Espírito Santo em. Ou seja, esse poder que esse versículo aqui está falando, capítulo 1, versículo 8, é exatamente o poder que cria, ou poder criativo, ou poder que traz à existência aquilo que não existe. Quando a palavra fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, essa palavra está dizendo que o poder que está vindo sobre nós não é um poder de domínio, de controle, de estabelecimento, mas é um poder de chamar à existência aquilo que os nossos olhos não podem ver, mas que já existem no mundo espiritual. Porque Deus, ele faz o fim desde o começo. Quantos aqui têm uma promessa? Amém? Então você tem uma semente. Como você está olhando para a sua promessa? Você já tem que ver a promessa concluída, porque Deus te entrega a promessa já pronta. Eu creio. Assim como a semente vem dentro dela, todo o código genético para ser um pé de milho, com espigas de milho, quando Deus te chama e te entrega uma promessa, Ele já te entrega essa promessa com toda ela construída e a bênção pronta para ser usufruída. Mas como a semente natural, a semente espiritual também precisa ser plantada. E tem que passar pelos processos. Jesus, ele falou para os seus discípulos, se um grão de trigo não morrer, ele fica sozinho na terra. Ou seja, enquanto esse caroço de milho está na sua mão, ele fica sozinho. Se você plantar ele na terra, a primeira coisa que ele faz é ele morrer. Depois que ele morre, ele germina. Mas para ele germinar, ele precisa de água, e ele precisa de sol, e ele precisa dos nutrientes da terra. A semente divina, que é a palavra de Deus, que é a promessa, precisa de luz, que é o poder de Deus, precisa de nutrientes, que é a palavra de Deus, que nos alimenta, e ela precisa de água, que representa as nossas orações. Se Deus promete a alguém que ele vai ser um pregador, ele precisa trabalhar para ser um pregador. Se ele cruzar os braços, não fizer um seminário, um curso teológico, se ele não ler a Bíblia, se ele não ler livros, se ele não orar, se ele não jejuar, e ele cruzar só os braços, ele nunca vai ser um pregador, mesmo tendo a promessa. Se Deus prometeu vitória na sua casa, libertar alguém, você precisa dobrar o seu joelho, crer que a libertação já é concluída em Deus, mas precisa fazer a sua parte. Como?
regando essa semente através de oração, súplica, jejum, ação de graça e adoração ao Senhor. Porque senão você fica com a promessa, mas não usufrui da promessa. O que foi que o Senhor falou para Moisés? Moisés, tira esse povo do Egito, passa com ele pelo deserto, eu vou ser contigo, e entra na terra prometida, amém? Fazendo um resumo, Moisés entrou? Não. As pessoas que saíram com Moisés entraram? Só 2, Josué e Caleb. Por quê? Porque eles frutificaram na promessa que eles tinham, porque eles retiveram a promessa. Eles declararam que criam na promessa, independente do que as outras pessoas estavam falando ou das circunstâncias. Então você pode ter uma promessa e não entrar na promessa se você não retiver a promessa. Então ter uma palavra não é garantia de sucesso. Como assim? Porque não basta somente você crer. Você tem que trabalhar naquilo que você está crendo. A palavra diz: esperei com paciência no Senhor, amém? Sim. E o que é esperar com paciência no Senhor? Glória a Deus. Esperei com paciência no Senhor. É o que nós entendemos. Na Bíblia, o original diz: esperei esperando no Senhor. Ou seja, enquanto eu estou esperando, eu estou guerreando e prestando atenção no que está acontecendo para não perder o foco daquilo que eu estou esperando. Glória Então, a Deus. enquanto eu espero, eu faço o quê? Eu oro, eu jejum, eu me santifico, eu adoro e eu manifesto aquilo que eu já recebi. Como? Sendo testemunha do que está sobre a minha vida. Porque Glória a Deus. Muito obrigado, Deus. se eu não retiver o que eu recebi, e se eu não trabalhar por aquilo que eu recebi, a minha fé, ela é inútil, ela é vã, ainda que eu declare que tenha fé. Porque o apóstolo Tiago disse: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei as minhas obras que vão declarar a minha fé. Ou seja, a fé sem obras ela é morta, ainda que eu creia. Se eu não trabalho pela minha fé santíssima, como está em Judas capítulo 1, versículo 4, se eu não trabalhar pela minha fé santíssima, que foi me dada de uma vez por todas, a minha fé transforma-se em expectativa. E a expectativa ela é frustrada pelo tempo. Porque a bênção que tarda adoece a alma, é o que diz a palavra. Então, se eu não trabalho pela minha fé, muitas das vezes eu vou ter muitas promessas liberadas sobre a minha vida e eu vou viver sem usufruir dessas promessas. Glória a Deus. Aleluia. A primeira obra do Espírito Santo na vida do ser humano é a obra do convencimento do pecado. Sem convencimento de pecado não existe arrependimento. E quem precisa se arrepender? Todo mundo. Glória a Deus. Arrepender de quê? De duas coisas. Primeiro, de quem eu sou, e depois daquilo que eu faço. Porque se eu me arrepender só do que eu faço, não muda quem eu sou. E quem eu sou vai continuar fazendo o que eu fazia. Parece estranho, né? Então vamos explicar direitinho. Dei uma topada, xinguei o palavrão. Jesus, perdão. Xinguei o palavrão. Aí vou lá, furo o dedo, xingo o outro. Jesus, perdão, porque eu xinguei outro. Aí sai na rua, o vizinho dá um bom dia meio torto, eu falo: seu miserável, desgraçado. Ih, Jesus, perdão, pequei de novo. Por que eu continuo fazendo isso? Porque
porque a minha natureza não mudou. Eu não pedi perdão por quem eu sou, mas por aquilo que eu faço. É necessário uma mudança de natureza. Jesus não morreu por causa do pecado que eu pratico, mas ele morreu por causa da minha natureza pecaminosa. Então, Glória a Deus. Obrigado, cada Senhor. um faz aquilo que é natural. O homem natural faz coisas naturais. O homem sobrenatural, ou seja, o homem espiritual, faz coisas espirituais. Existem duas naturezas dentro de nós. A natureza de Adão e a natureza de Cristo. A natureza de Adão, que é a natureza carnal, vai querer que eu faça as coisas carnais. E a natureza de Cristo, que é a natureza espiritual, que ela foi vivificada pelo Espírito Santo, vai querer que eu faça as coisas espirituais. Como Jesus morreu na cruz do Calvário, e ele me resgatou da minha natureza pecaminosa, ele fez com que a natureza espiritual viesse a viver. Aí agora eu tenho duas naturezas e um problema. Qual o problema? É que a minha natureza carnal ainda não morreu. Ela vai sempre querer tomar o controle para que eu faça as obras da carne. Por isso o apóstolo Paulo ele disse que o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse de contínuo está diante de mim. Miserável homem que sou, quem, pois, livrará esse corpo da morte? Mas graças a Deus, que por Cristo Jesus nos dá a vitória. Ou seja, quem garante a vitória é o poder que nós recebemos pelo Espírito Santo para não andarmos na carne. Andai, pois, no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, a guerra, a tentação, a batalha, ela vai existir até o dia em que a trombeta tocar. Ou que passarmos ao pó da terra. Sendo arrebatado ou morrendo, quer vivendo ou quer morrendo, se vivo, vivo para Cristo, e se morro, morro para Cristo. Glória a Mas Deus. a batalha, ela é permanente. Aleluia. Mas o que nos garante a vitória é o poder liberado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Eu creio, Pai. A segunda obra do Espírito Santo, depois do convencimento, é o revestimento. Que é o revestimento de poder. O que é revestir? É colocar sobre uma veste um manto, ou uma capa, ou um revestimento. É vestir por cima de algo. A Bíblia diz que quando nós fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, Ele trocou as nossas vestes espirituais, amém? Glória a Deus. Eu Nós estamos creio. vestidos de vergonha, como o Salmo diz, que Ele trouxe óleo de alegria ao invés de pranto, vestes novas ao invés de cinzas. Nós estávamos em trapos, em farrapos, com uma veste espiritual suja por causa dos nossos pecados, porque essa veste estava aderida à nossa natureza pecaminosa. Ou seja, a nossa veste é o reflexo do nosso comportamento. A nossa veste, ela é a representação espiritual da nossa condição. Jesus, ele se despe, se enrola numa toalha, e aí ele começa a lavar os pés dos discípulos. Aí Pedrão fala, não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai me lavar. Então, Glória a não dá tempo. De jeito nenhum o Senhor vai lavar meus pés. Jesus, ele fala para Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então me lava por inteiro. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Não há necessidade de nós sermos lavados se estivermos com as vestes limpas. Só precisamos lavar os pés porque continuamos caminhando em meio a um mundo
de pecado. Jesus ele disse, não tire eles do mundo, mas livre-os do mal. Então, a segunda coisa que o Espírito Santo faz quando ele traz poder sobre nós é nos revestir com vestes novas, ou nos revestir de poder. E esse trecho ele é muito importante para as nossas vidas, porque ele é relatado lá em Efésios capítulo 6, a partir do 10, ele diz, no demais, irmãos, fortalecei-vos na força e no poder, para estarem prontos, capacitados, para resistir o dia mau, vestindo ou vos revestindo de toda a armadura do... Tem aqui não, gente? Espiritual. Revestindo da armadura do Espírito. Glória As a Deus. armaduras de Deus são armaduras espirituais. Glória a Deus. Esse revestimento de poder, ele vem sobre nós com uma condição. A vestimenta precisa estar pronta para receber o revestimento. Sem vestiduras brancas, não há revestimento de poder. Então, essa é a segunda obra que o Espírito Santo ele faz sobre as nossas vidas. Esse revestimento de poder, a gente pode encontrar isso lá em Isaías capítulo 61. Alguém abre aí Isaías 61, capítulo 61, do 1 ao 3. Depois outra pessoa abre Lucas capítulo 4, versículo 18. Vai anotando aí também. Já acharam Isaías 61? Aleluia! Deus maravilhoso, Pai. Amém? Diz o Espírito, a minha está diferente de vocês, tá? O Espírito de Yahweh, Deus, está sobre mim. Porque Yahweh me ungiu e me enviou a proclamar as boas novas aos aflitos, a estancar as feridas dos quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os prisioneiros, para proclamar o ano favorável de Yahweh, o dia da salvação do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para dar aos aflitos em Sião glória em lugar de cinza, óleo de alegria em lugar de luto, manto de louvor em lugar de espírito afligido, a serem chamados varões de justiça, plantação de Yahweh, o glorioso. A palavra Yahweh quer dizer o Senhor, em hebraico. Essa palavra declara que o Espírito do Senhor está sobre para. Ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito do nosso Pai, ele vem primeiro sobre nós para, ou seja, para operar em nós em favor de outra pessoa. Então é possível nós recebermos o poder de Deus e sermos bênção na vida de uma outra pessoa por causa das promessas que estão aqui, e toda vez que você libera uma palavra, você libera o poder de Deus. Glória a Deus. Se eu chegar para a Júlia e falar, Júlia, você é abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo, ela vai ser abençoada por dois motivos. Se ela crer e porque a palavra foi liberada. Em nome de Jesus. Mas eu posso estar em pecado. Como isso? Porque a palavra não volta vazia. Porém, eu vou pagar o preço. Como eu posso provar isso? Sansão, ele foi estabelecido por Deus para um propósito.
ele não podia beber bebida forte, não podia cortar o cabelo, e ele tinha uma aliança com Deus de não se prostituir ou se casar com mulheres fora da sua descendência. Ele faz tudo errado. Aí ele fala para Dalila: não, a minha força está se eu beber alguma coisa. A minha força está em se fizer trança no meu cabelo. A minha força está em se der 7 voltas de corda nova e fizer nó. A minha força está aí. Todas as vezes ele mentiu e ele se livrou. Na última vez, ele diz a ela que a sua força e a sua aliança era o seu cabelo, era ele ser nazireu diante do Senhor. Aí o que ela faz? Ela corta o cabelo dele. Aí o texto diz assim: levantou-se, pois, Sansão, achando que iria se livrar, porém o Senhor não era mais com ele. Deus poderoso. A unção, ela tem prazo de validade. Um homem, ele pode ser ungido por Deus e ele entra num processo de queda. Deus continua usando ele, porque Deus dá tempo para o arrependimento. Glória Mas a chega Deus. uma hora que Deus pega ele. Não, agora chega. Mas tudo que ele liberou de bênção sobre a vida de outra pessoa vai acontecer, porque nenhuma palavra ela cai por terra, porque toda palavra que sair da boca do Senhor prosperará naquilo que foi designada, e para ele não voltará vazia. A palavra de Deus é a verdade? Sim. Então ela não pode voltar vazia. Glória Então a você Deus. pode ser até abençoado por alguém que está num processo de queda, porque a palavra ela não vai voltar vazia, mas essa pessoa ela vai ter que se apresentar diante de Deus e Deus vai corrigir ela, porque quanto mais é dado, mais será cobrado. Glória a O Deus. Espírito Santo, ele vem sobre para que o poder opere em favor de outros. Mas a palavra diz que aquele que semeia, ele também colhe daquilo, ou come daquilo que está semeando. Ou seja, o poder de Deus vem sobre a minha vida para eu abençoar o meu irmão, mas enquanto eu abençoo ele, Deus também trabalha na minha vida. Porque existe um processo e existe uma palavra que foi lançada. Vamos lá, vamos prosseguir. Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 21. Quem achou aí? Não, desculpa, Lucas. Perdão. Lucas 4, 18 e 21. 18 ao 21. Quem achou pode ler. Fiquem atentos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertações cativas, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e assentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpre a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém? Essa palavra, Jesus ele lê na sinagoga, referindo-se a Isaías 61, só que ele fala, essa palavra se cumpriu hoje. Sendo que no capítulo 1, versículo 4, diz que Jesus sendo batizado por João Batista, sai do Jordão e ele é cheio do Espírito Santo e é guiado pelo Espírito Santo ao deserto, ficou ali 40 Glória dias, a 40 Deus. noites e ali ele é tentado. Então, quando Jesus foi cheio do Espírito Santo? Quando ele leu as Escrituras ou quando ele saiu do Jordão? Quando saiu do Jordão. Porque a palavra de Deus, assim como o próprio Deus, ela é atemporal, ou seja, ela é fora do tempo. Nós conhecemos passado, presente
Mas Deus está fora do tempo. Por isso ele visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Como é isso? Porque o meu tataraneto, que para mim não nasceu, já está diante de Deus. Glória a Como Deus. o meu tataravô, que já morreu, está diante de Deus, porque para Deus não tem tempo. Então ele pode visitar a sua vida, curar o seu passado, o seu presente e estabelecer um futuro glorioso para cada um de nós, porque para Deus não existe tempo. Glória a Deus, eu creio. Para Deus só existe posicionamento. Se eu me posiciono hoje e permaneço posicionado, automaticamente eu gero para que eu viva aquilo que Deus já fez. Agora, se eu saio da posição que Deus quer que eu esteja, automaticamente eu já gero consequência em decorrência do que eu estou fazendo hoje. Então, o que eu vou viver não depende do meu passado, depende do que eu estou plantando hoje. Oh, glória! Maravilha! Porque no mundo espiritual, Deus ele já sarou o nosso passado no sangue de Jesus Cristo. Quantos aqui são lavados no sangue de Jesus? Glória a Deus. Então ele já perdoou toda a nossa história. Não só no momento que pedimos perdão, mas dali para trás, foi tudo lançado nas costas de Deus, no mar do esquecimento. Ou seja, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, cujas vestes foram lavadas no sangue. Então Deus ele já restaurou o nosso passado, estabeleceu o nosso presente, firmou o nosso presente e já determinou o nosso futuro, desde que o nosso coração e o nosso passo, os nossos pés estejam firmados sobre a rocha. Então é necessário nós observarmos isso. Essa hora passa muito depressa. Quieto de tempo. Vamos lá. Eu queria fazer aqui uma divisão de tempos para a gente poder entender um pouquinho. Vamos lá. Vamos fazer uma divisão de tempo aqui. Deus ele é atemporal. O que é atemporal? Se você quiser anotar isso aí, é bom. Deus ele é atemporal, ou seja, Deus está fora do tempo. Deus ele não conhece ou ele não vive no passado, no presente ou no futuro. Essa condição de tempo para Deus não existe. Deus está fora do tempo. Primeiro ponto. O segundo ponto é que a eternidade, Deus estabelece ou inaugura a eternidade na criação. Porque quando ele cria o homem para ser eterno. Então, a eternidade, ela inicia a partir da criação do homem, mas ela não terá fim, porque o conceito de eternidade é algo que não tem fim. Então, o nosso Deus, ele está até fora da eternidade, porque ele vem antes da eternidade. Tudo que é criado vem a partir ou vem depois de Deus. E aí vem uma outra denominação de tempo que a gente conhece muito, que o crente gosta muito, que é o Kairos. Kairos, o que é Kairos? Kairos quer dizer tempo favorável. E o que é o tempo favorável? O Kairos é o alinhamento do tempo que nós vivemos, que é o Cronos, que é a contagem de ano, mês, semana, dia, hora, minuto, segundo, milésimo, centésimo de segundo. Ou seja,
é o tempo que nós vivemos, que marca a nossa vida. A Bíblia diz que há 70, 80 anos é o tempo de vida do homem, e o que passa disso é hora extra, ou seja, fato financeiro. Deus Quem poderoso. faz hora extra aí sabe que hora extra ele paga em canseira. Mas é o que a palavra diz. Então, o Kairos é o alinhamento da promessa de Deus no tempo em que nós estamos vivendo. Mas o que determina o Kairos de Deus é exatamente eu trabalhar pela promessa no tempo que eu tenho. Vamos dizer aqui, você tem um chamado para evangelista. Um chamado pastoral. Se você se aplicar, você tem que se aplicar, o tempo vai se alinhando para que você esteja pronto. O momento que Deus te levanta é o Kairos, que é o tempo favorável. Agora, se o que Deus requer da sua vida exige que você tenha, vamos dizer assim, hábitos particulares com Deus. Se você nunca se preparar para aquilo, o Kairos nunca chega. O alinhamento nunca chega porque nunca houve o preparo. Então, às vezes a gente reclama, por que Deus não levantou, por que Deus não fez, por que Deus... Mas o problema não é o que Deus quer fazer, o problema é que a pessoa a quem Deus quer levantar e sabe que Deus quer levantar, ela não se alinha no curso do tempo. E aí, muitas das vezes, o que acontece? Ela mete o pé para outro lugar, para lá ser levantada fora do tempo. E aí, o que acontece? Deus não vai usar como deveria usar, porque ela não está pronta. Então, ela recebe, entre aspas, do homem um poder que não foi recebido do alto. É o que a gente vai entrar segunda-feira que vem. Ela recebe uma autoridade que não vem pelo poder. O pastor, ele pode pegar qualquer pessoa aqui e levantá-la. A obreiro, a pastor, a evangelista. Mas é uma suposição, tá, pastor? Glória Porque a Deus. ele tem poder e autoridade para fazer, porque ele é o anjo da igreja. Se Deus mandar ele fazer, ele está colocando a mão na imposição do Espírito Santo, então ele delega poder e autoridade. Se ele faz fora da orientação do Espírito Santo, ele delega autoridade, mas não delega poder, porque só pode receber poder do alto. Glória a Deus. Ninguém recebe poder se esse poder não vier do alto. Pode receber autoridade. Pode receber autorização para fazer, mas vai fazer sem o poder que vem do alto. E aí tem que operar no poder do próprio braço. Então, existem esses tempos, que é o Olam, que é a eternidade, que vem antes da eternidade. Existe a eternidade, existe o Kairos e existe o Cronos. Deus, ele existe fora do tempo. Por que eu estou falando isso? Porque o mundo espiritual, ele vive fora do tempo, ou ele existe fora do tempo. O mundo físico necessita de um processo de construção. Se fosse uma casa, sapata, alicerce, parede, cinta e laje. Você constrói um processo. No mundo espiritual, Deus faz o fim desde o começo. Glória A obra que Deus faz, ela já é completa. Glória a Deus. Quando Deus fala, fulano de tal, você vai ser um pastor. Deus, quando olha para aquela criança no ventre, não diga que és menino, mas tu és profeta, porque eu já te escolhi desde o ventre da sua mãe. Não foi isso que Deus Glória a falou Deus. para Jeremias? Sim. Que ele foi chamado desde o ventre, ainda quando você era uma substância informe. Ou seja, Deus viu o profeta antes dele saber falar. Antes dele saber respirar. Ele ainda estava no ventre. Então, quando uma palavra é liberada sobre a nossa vida, Deus ela já fez
do começo ao final. O que vai estabelecer se eu vou viver ela ou não são os processos no tempo natural que eu preciso fazer. Porque a parte de Deus já está pronta. A vitória para a sua vida, ela já está concluída. Porque ela já foi conquistada na cruz do Calvário. Jesus, quando ele morre, ele fala tetelestai, uma palavra grega que quer dizer está consumado. Na tradução natural. No original quer dizer a cédula está paga. Ou seja, quando alguém fazia um contrato, vendia um escravo, vendia uma propriedade, o juiz assinava tetelestai, quer dizer, esse documento está pago. A pessoa estava presa, ela saía do cativeiro, tetelestai, ou seja, a sua dívida está paga, você não deve mais nada, você está quitado. Foi o que Jesus fez com as nossas vidas espiritualmente falando. As nossas dívidas foram pagas na cruz do Calvário. Nós não devemos nada ao mundo espiritual. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do diabo, não somos mais escravos do sistema que opera no mundo, que é o sistema maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas não é a terra, é o sistema. Ou seja, é um governo maligno sobre os filhos da desobediência. Aí fica a questão de obedecer ou não obedecer a Deus. E aí trazendo um alerta, que toda vez que a palavra de Deus diz sim, e eu digo talvez, toda vez que a palavra diz sim, e eu digo será, toda vez que a palavra diz que sim, e eu digo que não acredito, eu estou fazendo uma coisa. Quantos aqui acreditam na palavra do pastor? Eu acredito. Porque nós sabemos que ele é um homem de Deus. E a palavra dele está baseada no quê? No caráter dele. Se ele falar que vai fazer, ele vai fazer. Se ele falar que não vai fazer, ele não vai fazer. Se nós cremos na palavra de um homem de Deus, quando nós falamos para Deus que ele diz sim, eu disse não, eu estou falando o que do caráter de Deus? Se a palavra de Deus é baseada no caráter dele. Deus poderoso. Eu estou dizendo, Deus, me desculpe, mas você é mentiroso. Eu não acredito na sua palavra, você é mau caráter. Deus, o Senhor falou que ia salvar minha casa, mas eu não estou acreditando. Em outras palavras, eu acho que não tem tanto poder assim para fazer isso. Eu estou deixando de crer no caráter de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E nós erramos porque não conhecemos a Escritura e nem o poder de Deus. E toda vez que eu digo não, quando Deus diz sim, eu estou falando do caráter de Deus e não do que Ele está falando. Vamos lá para Romanos, capítulo 10, versículo 8 e 9. Vamos correr, gente. Eu só falei uma folha, falta um monte ainda aqui. Jesus da glória. Jesus da glória. Vai dar tempo, vai dar tempo. Isso, pode ler, por favor, pode sentar. Romanos, capítulo 10, versículo 8 e 9. Quem achou aí, pode ler, por favor. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Glória a Se Deus. com o coração crer e com a boca confessar.
Amém? Então não basta você crer, se você não confessar. Deus poderoso. Existe um princípio espiritual e é uma regra da primeira menção, ou seja, toda vez que você tem dúvida acerca do que você está lendo, você volta lá atrás. Como a terra foi criada. E disse Deus, haja luz. Então tudo foi criado pela palavra. Então houve uma confissão. Deus, ele não precisa de fé para construir as coisas, porque ele é Deus. Mas ele nos deu um presente, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e essa fé, ela é imputada ou colocada dentro de nós pela palavra e vivificada pelo Espírito Santo, para que a gente possa agora, da mesma forma, produzir milagre como Cristo produziu, como o nosso Deus produziu. Como? Crendo, por causa do presente da fé, mas declarando. Porque nada sai do mundo espiritual para o físico sem declaração. Porque assim como o homem pensa, assim ele é. Mas porque eu criei, eu falei. E a boca fala o que o coração está cheio. Então é necessário confessar, é necessário falar o que a palavra diz para que o poder se manifeste. Não existe uma fé sem declaração, não existe fé sem confissão. Você pode receber uma palavra de Deus, guardar ela no seu coração, mas se você não declarar essa fé, ela não vai produzir um milagre. Se Deus falou que você vai ser bênção, que a sua família vai ser salva, se você não declarar essa palavra dentro da sua casa, e ela ficar só na sua mente, só no seu coração, o milagre não vai acontecer, porque as circunstâncias vão sufocar a sua fé. A Bíblia diz que saiu o homem a semear, as sementes caiu à beira do caminho, caiu entre as pedras, caiu no solo ruim, caiu na rua e caiu em boa terra. O que é essa semente? Essa semente é a palavra de Deus. A Bíblia diz que aqui caiu pelo caminho, as aves vieram e pegaram. As outras não frutificaram como deveriam, porque havia preocupação, havia incredulidade, havia preocupação com as coisas desse mundo. Mas aqui caiu em boa terra, essa frutificou. A 30, a 60 e a 100 engoliu. Qual é o grande segredo dessa palavra? Não é a semente. É a terra, onde ela caiu. E essa terra é o coração, porque a semente ela está sendo liberada a todo instante. Toda hora nós estamos recebendo a palavra de Deus, que é a semente. O problema não é a semente que estamos recebendo, mas é o coração que às vezes está endurecido, e aí a palavra ela não frutifica. Por que ela não frutifica? Porque a boca fala que o coração está cheio. O segredo é a terra estar tão pronta que ela começa a liberar para a semente frutificar. Mas essa semente só frutifica quando você fala. Ou seja, nós recebemos a palavra no nosso coração, mas se nós não declararmos essa palavra, essa semente ela fica e não frutifica. É necessário a declaração daquilo que estamos recebendo. Quantos aqui são abençoados? Eu e a minha casa, eu creio. Então diga, eu sou mais do que vencedor. Por aquele que me amou. Eu posso. Porque a Bíblia diz que eu posso. E diminuiu, hein? Perdeu a pressão. O que foi isso? Eu posso. Porque a Bíblia diz que eu posso. Eu sou. Porque a Bíblia diz
é necessário confissão de fé. É necessário nós declararmos aquilo que nós temos recebido. Vamos lá para Hebreus capítulo 11, que é a... Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 3. Eu vou ler na minha versão aqui, com certeza de vocês está diferente, diz assim: mas eis que a fé é a convicção das coisas que se esperam, como se já fossem realidade. É a realização das coisas que não se veem, pois elas recebem testemunho dos antecipados, porque por fé compreendemos que o mundo foi feito e pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito por aquilo que não se vê. Com certeza a tradução de vocês está diferente, né? Mas dá para entender aqui que aquilo que não vemos, ou aquilo que é irreal, ou seja, que não é palpável, é mais precioso do que aquilo que nós podemos enxergar. Porque o que nós enxergamos está dentro do tempo, ou seja, em data de validade. Somos concebidos, nascemos, crescemos, envelhecemos um pouco mais, deixa eu ir envelhecendo, tá? Envelhecemos e depois perecemos. Ou seja, aquilo que é criado ou feito tem tempo de validade. Agora, o que trouxe isso à existência não tem tempo de validade porque é eterno. Ou seja, tudo que foi criado a partir do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico, porque o mundo espiritual ele é eterno. Então, as promessas elas estão dentro desse ambiente de eternidade. E existem algumas promessas que nós recebemos que, na verdade, elas são o começo na nossa vida e elas vão passar de geração. Porque a palavra diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é um Deus geracional. Deus ele nos vê como filhos e ele entende cada um de nós como paternidade. Nós estávamos falando no domingo ontem, na escola dominical, sobre a visão de Deus. Deus, quando vê uma pessoa, ele não vê uma pessoa, ele vê uma nação. Deus, quando ele vê um ministério, ele vê uma cidade. Por isso que em Apocalipse está escrito: a igreja que está em Filadélfia, carta à igreja que está em Éfeso, carta à igreja que está em Laodiceia. A carta sempre tinha o nome de uma cidade, porque não era endereçado somente ao anjo daquela igreja, mas era endereçado àquele lugar, porque Deus é um Deus de ambiente, Deus é um Deus de estabelecer a sua obra ou a sua vontade em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Ou seja, tudo que Deus faz, ele faz com o propósito de crescimento. Então, a fé, ela é um fundamento, ela é um firme fundamento. E o que é o fundamento? É aquilo que sustenta.
Tiago, ele fala acerca de algo que é liberado para todos nós. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá de forma abrangente a todo mundo. Primeiro ponto. Porém, não pense que alguém receberá alguma coisa de Deus duvidando. Ou seja, você pode pedir qualquer coisa a Deus, principalmente sabedoria, mas se você duvidar, você não tem um firme fundamento. Nós confundimos muitas vezes esperança com fé. Eu espero que Deus faça algo na minha vida. Só que a esperança, ela é morta pelo tempo. A fé é a convicção que Deus vai fazer independente do tempo. A esperança é um pontapé inicial para a fé. Quantos aqui esperam que Deus vai agir dentro da casa, na família? Eu creio! Eu creio. Essa esperança, ela tem que ser acompanhada de fé. Porque a esperança, ela é sufocada pelo tempo, mas a fé, ela está além do tempo, porque ela é um fundamento. Ou seja, a fé, ela é o firme fundamento no caráter de Deus que liberou a palavra. A esperança pode ser firmada na palavra de uma pessoa ou na promessa de alguém. Mas a fé é estabelecida na palavra de Deus, que é empenhada pelo próprio caráter de Deus. Ela é imutável. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. E se você está deixando de crer naquilo que Deus te prometeu, o que você tem não é fé, é esperança. E a esperança, ela não produz milagre. Fé produz milagre. Então, nós precisamos analisar aonde está o nosso coração. Estamos crendo de fato naquilo que Deus tem prometido? E a manifestação dessa palavra, ou seja, do poder de Deus, ela está relacionada diretamente com o Espírito Santo. Não há como ter manifestação do poder de Deus sem a presença ativa do ministério do Espírito Santo nas nossas vidas, porque é Ele que nos faz lembrar de todas as promessas. É Ele que vivifica a palavra. É Ele que nos conduz em toda a verdade. É Ele que nos santifica pelo lavar da palavra de Deus. É Ele que nos purifica. É Ele que nos direciona. E é Ele que nos enche, ou nos batiza, ou nos mergulha no poder. Porque a palavra batismo quer dizer ser introduzido dentro ou mergulhado. Eu queria ler rapidinho aí Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12. Ou então você anota aí. Porque essa passagem... Vamos lá, só anota. Atos 5, do 12 ao 16. Esse trecho da palavra de Deus fala sobre a fé dos crentes em Jerusalém que colocavam os enfermos nas ruas, esperando que Pedro passasse para que eles fossem curados com a sua sombra. Glória a Ou Deus! seja, eles estavam na perspectiva de que quando Pedro passasse, eles fossem alcançados pela sombra de Pedro e fossem curados pelo poder de Deus. Glória Ou seja, a Deus! o poder de Deus, pelo Espírito Santo, pode nos usar para coisas sobrenaturais que não necessitam propriamente de matéria ou de toque. Aquele centurião disse a Jesus:
envia uma palavra e o meu servo será curado. Ou Glória seja, a Deus. você não precisa estar no lugar para liberar uma palavra de cura. Então, quando nós estamos aqui, estendemos as mãos para a nossa casa e liberamos uma palavra, tem que haver a fé que, enquanto liberamos a palavra aqui, Deus está agindo lá através dos seus anjos, porque os anjos são os espíritos ministradores que operam em favor da igreja. Então, eles esperavam que Deus, através de Pedro, curasse pela sombra de Pedro. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Não, Atos, ainda em Atos. Atos, capítulo 4, 31. Atos 4, 31, anota aí. Esse texto fala a respeito de quando Pedro sai da prisão e eles estão reunidos em uma casa e eles começam a orar. E aí a palavra diz que todos foram cheios do Espírito Santo e a casa tremeu. Ou seja, o poder de Deus, liberado pelo Espírito Santo, pode operar fisicamente em uma estrutura. Ou seja, Deus pode abalar uma cadeia e abrir as portas, como pode fazer uma casa tremer por encher aquele lugar com a sua presença. E por que eu estou falando isso? Porque talvez você precise orar para que Deus venha tremer o alicerce de alguma coisa que precisa ser destruído na sua vida. Aleluia. E Ele tem poder para abalar os alicerces. Atos capítulo 3, versículos 6 e 7. Trata de Pedro e João subindo ao templo, e ali estava um homem coxo, e ele pede uma esmola. E aí Pedro fala: olha para nós, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ou seja, o Espírito Santo pode te encher de poder a ponto de você fazer aquilo que a pessoa precisa, mas não aquilo que ela quer. Ele queria dinheiro, ele queria recursos, mas o que ele precisava era deixar de ser coxo. O Espírito Santo, ele sempre vai te dar poder para você reconhecer quem você é e o que você precisa fazer. Pedro, ele fala: olha para nós. Ele chama a responsabilidade do que ele precisava fazer para ele. Olha para nós. Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Porque eles sabiam o que ele tinha. Então isso é identidade. Mas quando aqueles homens veem o coxo saltando, pulando, e eles começam a ir para cima de Pedro e João, Pedro, eles declaram: olha só, esse homem foi curado não pelo nosso poder, mas pelo poder do nome de Jesus Cristo, que trouxe saúde plena a esse homem. Ou seja, eu reconheço a responsabilidade daquilo que eu preciso fazer e de quem eu sou, mas sei que quem faz é Deus através da minha vida. Então, uma pessoa que recebe poder, ou recebe o Espírito Santo sobre, para operar em favor de outra pessoa, ela sabe o que ela pode fazer em Deus, mas ela também tem a obrigação de reconhecer que quem faz é o Espírito que está sobre. É Deus que faz. Nós simplesmente somos ferramentas na mão de Deus. É Ele que opera tudo em todos. Atos capítulo 2, do versículo 2 ao 4. Fala exatamente da descida do Espírito Santo. Ou seja, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando um vento veemente veio sobre eles e foi vista línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre a cabeça de cada um deles e fazia com que eles falassem no idioma que as outras pessoas entendiam. O batismo com o Espírito Santo, ele traz a língua dos anjos, mas também traz o falar em línguas no idioma ou em outros idiomas terrenos. Mas isso
Um assunto para outro dia, que aí já é batismo com o Espírito Santo e vamos. Por que eu fiz essa regressão? Para nós entendermos que todos os milagres que aconteceram em cima só aconteceram por causa da descida do Espírito Santo sobre os discípulos, os apóstolos que estavam ali. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, Jesus ainda ficou 40 dias com eles, ensinando, falando, pregando, e quando ele vai assunto aos céus, eles ainda esperam mais 10 dias, até ele ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia relata que cerca de 450 pessoas viram Jesus quando Jesus subiu, mas só tinha 120 pessoas no cenáculo. Aonde estão as outras pessoas? Jesus falou para aqueles 450, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Só 120 receberam. Por quê? Porque não perseveraram na palavra que receberam. Então, se você não perseverar naquilo que você recebeu, na palavra que você recebeu, você não vai receber a eficácia dessa palavra que já foi liberada. É necessário persistir. É necessário estar insistindo e crendo no que Deus prometeu. Toda vez que Deus manifesta o seu poder, Ele manifesta o seu poder para a sua própria glória. Toda vez que Deus ele opera um milagre, toda vez que Deus faz algo sobrenatural, Ele não faz porque Ele sente pena ou por causa das nossas necessidades. Não. Deus não sente pena quando nós choramos. Deus não sente pena quando nós nos descabelamos, quando nós gritamos. Deus, Ele olha duas coisas. Ele olha, vamos dizer assim, os dois combustíveis para a gente receber o milagre. Ele olha se nós cremos, primeiro ponto. E Ele olha como estão as nossas vestes. Porque para ter revestimento, precisamos estar vestidos. Então não adianta eu chorar diante de Deus, achando que Deus vai ter pena de mim, se eu não estou ligado à videira. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Todo ramo que não está ligado na videira, não dá fruto. Não pode frutificar, por quê? Não está ligado à videira. O que faz Deus nos abençoar é o seu próprio caráter, porque é necessário nós termos fé, porque aquele que não tem fé não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, não se aproxima dele. E é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele é galardoador dos que o buscam. Então, dar galardão ou presentear já é da natureza de Deus. O que impede de eu receber as bênçãos não é a mão de Deus, porque ela não deixa de estar estendida. E Ele também não está surdo, mas são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Agora, quando Deus olha o nosso coração, Ele olha a nossa vida de busca e de súplica. E aí nós temos uma vida diante dEle. E nós aí choramos diante dEle. A Bíblia diz que Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Ou seja, depende como nós choramos. Ou seja, se é para sofrer, sofre com qualidade. Porque o apóstolo Paulo diz que ninguém sofra ou padeça como malfeitor, ladrão, que pratica iniquidade, mas se sofre como cristão. E aí Paulo fala para Timóteo, sofre comigo como bom soldado de Cristo, as aflições, como bom soldado de Cristo, milita como bom soldado de Cristo. Isso quer dizer o quê? Temos promessa, amém? Amém. Temos uma palavra nas nossas vidas, amém? Amém. Mas não é molinho. É com batalha. Peleja, sofre como bom soldado de Cristo. O soldado faz o quê? Vai para a guerra.
o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. É no momento de guerra. O que eu não posso, ele pode. O que eu não sei, ele sabe. O que eu não posso, tem condição de fazer, ele faz. Por quê? A minha fraqueza libera a dependência de Deus. Uma pessoa que cresce independente de Deus, o que ela tem não foi Deus que deu. Porque Deus ele só dá àqueles que dependem dele. Deus tem o seu próprio ambiente de manifestação de poder. Eu vou falar alguns versículos aqui só para escrever, porque senão não vai dar tempo. Para a gente poder concluir. Efésios 3:20. Fala do poder que opera em nós. O poder que opera Em nós. Ninguém jantou, né? Tá certo. O poder de Deus que opera Em nós. Então, se o poder de Deus opera em nós, quem é a ferramenta de manifestação de poder? É nós, irmão. É nós. Porque o Deus é nosso. O Pai é nosso. Mas o pecado também é nosso. Porque nós somos um corpo. E se uma parte do corpo sofre, todo o corpo padece. Existem promessas e bênçãos que são liberadas sobre a igreja, sobre o corpo. Existe uma autoridade, um poder para operar coisas sobrenaturais que está sobre o corpo. A Bíblia diz que a seu tempo Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Quem é corpo aqui? Glória a Deus. E o pé faz parte do quê? Do corpo. Então quer dizer que Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, ou do corpo de Cristo ao seu tempo, ou seja, ao tempo dele. Enquanto isso, temos a promessa e conquistamos com guerra, porque desde agora o céu é conquistado à força. Então, se você fizer corpo mole, Deus vai me dar porque eu sou filho. Deus não tem filhos prediletos, a menos que seja eu. Brincadeira, brincadeira. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos obedientes. Porque a mãe chega para a filha e fala assim, ó, se você passar de ano, se você for boa filha, você vai ter aquele celular que você quer no final do ano. Mas se não passar de ano, não for boa filha, não arrumar a casa, não lavar louça, não fizer, não vai ganhar nada. Mas você continua sendo minha filha e eu te amo. O amor de Deus é incondicional, mas o favor de Deus é para aqueles que o buscam. Deus não tem filho predileto, mas Ele tem filhos que se achegam a Ele. Se você se achegar a Deus, se você for íntimo de Deus, os segredos de Deus são para aqueles que o buscam. Deus tem segredo que não vai contar para todo mundo, vai contar só para aquele que busca a Ele. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Fala a respeito do poder de Deus que está operante através da igreja. Ou seja, a igreja é a representante oficial do poder de Deus. E se nós somos o corpo de Cristo, somos igreja, como igreja, Deus manifesta o seu poder em nós e através das nossas vidas. 1 Coríntios 1, 18. Fala que a palavra da cruz, para quem perece, é loucura. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Por que é poder de Deus? Porque a palavra revela que o sacrifício foi feito de uma vez por todas. Era necessário um único sacrifício para que a nossa vida fosse comprada, ou seja, tetelestai, dívida paga. Isso quer dizer que nós não vivemos mais de sacrificar. Nós vivemos de apresentar o corpo vivo,
que é o culto racional. Apresentai-vos, pois, os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, a minha vida, da hora que eu acordo e enquanto eu durmo, tem que ser um sacrifício. Não é o que eu faço, mas é como eu vivo, que se tornou agora um sacrifício. Não adianta eu jejuar, orar e vir todos os cultos e não ter a minha vida transformada, continuar vivendo como eu vivia antes de Cristo. 2 Coríntios 12, 9, para terminar, só faltam mais 3 versículos. 2 Coríntios 12, 9 diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Fraqueza e pecado são duas coisas diferentes. Ah, eu gosto de ver pornografia, é minha fraqueza. Não é fraqueza, é desvio de caráter. Ah, eu gosto de xingar um palavrãozinho, de vez em quando é minha fraqueza. Não é fraqueza, é pecado. Ah, eu gosto daquilo. Eu gosto de escutar a música do mundo. Não é fraqueza, é escolha. Ah, eu gosto de uma baladinha de vez em quando, que a baladinha é legal, afinal de contas eu estou vivo, né? Estou vivo. Não é fraqueza, é prática de pecado. Fraqueza é a minha impossibilidade de alcançar o padrão que Deus quer de mim, mesmo eu vivendo uma vida de santidade. A Bíblia diz o seguinte: sede santo, porque o vosso Deus é santo. Quem aqui consegue ser santo igual a Deus? Deus poderoso! Ninguém consegue. A minha fraqueza vai dizer que eu sou insuficiente diante da grandeza de Deus. Aí o que ele faz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, eu entro debaixo da santidade do Senhor. E a minha falta de santidade é coberta pela santidade dele. A minha impossibilidade de fazer as coisas que ele quer que eu faça, ela é suprida pelo poder do Espírito Santo, que me leva a fazer coisas sobrenaturais. Porque o natural é possível ao homem, mas o sobrenatural só Deus pode fazer. Porque eu estou falando aqui, mas quem convence cada um aqui é o Espírito Santo. Glória a Deus! Se você deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração, você vai aceitar a palavra. Agora, se você não deixar, você vai estar falando à toa. Ou seja, Paulo prega, Apolo rega, mas quem convence ou quem dá o crescimento é Deus, é o Espírito Santo. Então, a minha impossibilidade de convencimento é suprida pelo convencimento do Espírito Santo, que convence a todos. Como a própria palavra diz, que entrando um descrente num ambiente onde Deus está demonstrando poder e sendo seu coração revelado por todos, ele é convencido que Deus está naquele lugar. 2 Coríntios 13, 4 e 5 fala da manifestação do poder que também opera pela igreja, que opera em vós. O apóstolo Paulo está falando ali acerca do poder para transformar a vida daqueles que estão ouvindo a palavra, daqueles que estão pregando a palavra, daquela comunidade de uma forma em que eles possam viver em comunhão, em coinonia, que eles possam falar e fazer todos a mesma coisa. Efésios, capítulo 1, versículo 16 ao 23. A gente vai ler esse texto para terminar. Efésios, capítulo 1, versículo 16. Amém? Diz assim, Efésios 1,16.
Não cesso de dar graça por vós, vos mencionar em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados e possais assim compreender qual a esperança do seu chamado e qual a riqueza da glória e da herança dele para os santos, o qual é a excelência da majestade do seu poder em nós que cremos, conforme a atuação da imensidade de seu poder, o qual exerceu no Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à destra do céu, sobre todos os principados, autoridades, potestades e senhorios, e sobre todo nome que se nomeia, não somente nesta era, mas também na vindoura. E sujeitou todas as coisas sobre os seus pés, e a ele que está sobre todas as coisas por cabeça de sua igreja, a qual é seu corpo, e a plenitude daquele que tudo preenche em todos. Ou seja, a gloriosa, a majestade, o imenso poder que opera e que foi colocado, todos os poderes dominadores, espíritos, demônios, debaixo dos pés daquele que é o cabeça. Ou seja, o cabeça é Cristo, mas quem é o corpo? Glória a Deus! A igreja está dormindo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja! Então quem detém o poder? Só tem um aqui. Quem tem o poder? E a igreja somos nós. Então, nós hoje falamos a respeito de poder. Não saia mais da sua boca que você é fraco, que você não pode.